Cada amanhecer carrega em si um sopro de esperança, como se o céu nos desse mais uma chance de recomeçar com o coração alinhado ao propósito divino. Ao abrir os olhos, percebemos que a vida é um presente renovado e que, mesmo com as marcas do ontem, o hoje se ergue como um altar de possibilidades diante de nós. O sol que se levanta não apenas aquece a terra, mas também reacende a fé adormecida, lembrando-nos de que Deus ainda está escrevendo nossa história. A gratidão transforma o comum em milagre. Cada respiração é um lembrete de que ainda há graça sendo derramada. Cada passo, uma nova direção onde o Espírito Santo pode nos conduzir. Não importa como foi o passado, hoje temos o privilégio de consagrar este novo começo ao Senhor dos começos. A palavra nos diz, em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, renovam-se cada manhã. Essa é a certeza que queremos carregar agora. Deus nos permite recomeçar. Então, antes das tarefas, antes das decisões e antes que o dia nos absorva com seus desafios, paramos tudo para reconhecer: Tu és o centro, Senhor. Tu és o autor do nosso fôlego. Te agradecemos por não desistir de nós. Te louvamos porque mesmo quando tudo parecia perdido, Tua mão nos sustentou e nos trouxe até aqui. Que este dia não seja apenas mais um na agenda, mas um altar de fé viva e gratidão real. Que nossa alma se dobre com reverência e nosso espírito se levante em confiança. Se essa mensagem encontrou o seu coração, continue assistindo até o final. Porque esta oração é um clamor por presença, direção e transformação. É tempo de recomeçar, e o primeiro passo começa com fé. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem. Mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. Existe um material chamado blindagem espiritual da família, que pode ajudar a fortalecer espiritualmente o seu lar com direção, oração e posicionamento diário. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Senhor, diante da Tua presença, colocamos cada detalhe deste novo ciclo que se inicia, conscientes de que nada somos sem Tua direção. Reconhecemos que o que passou não pode ser mudado. Mas hoje recebemos uma nova chance de escrever a história com Teu Espírito nos guiando. Que cada escolha que fizermos seja filtrada pela Tua sabedoria e cada passo esteja alinhado ao Teu propósito eterno. Ensina-nos a discernir o que edifica e a rejeitar o que contamina, a cultivar pensamentos que alimentem a fé e a deixar de lado aquilo que nos paralisa. Que o nosso coração não seja terreno para o medo, mas morada para a confiança que vem de Ti. Livra-nos da vaidade dos olhos, das decisões impacientes e das distrações que roubam nosso foco espiritual. Reacende em nós a chama da esperança, mesmo quando as circunstâncias parecerem desfavoráveis, e planta em nossa alma a certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Que nossos olhos estejam fixos nas promessas, mesmo quando os ventos tentarem nos desviar. Toca nossa mente com Tua paz, purifica nossos desejos e faz com que a nossa vontade se dobre diante da Tua. Apresentamos diante de Ti tudo aquilo que temos tentado controlar com as próprias mãos, reconhecendo que o verdadeiro descanso só existe quando confiamos plenamente em Ti. Que os fardos emocionais que carregamos sem perceber sejam retirados do nosso interior e que o Teu alívio nos abrace agora como um bálsamo invisível. Tira o peso das culpas antigas, dos traumas que ainda nos aprisionam, dos medos que roubam nossa ousadia. Que o nosso interior seja reorganizado pelo Teu Espírito, trazendo ordem onde há confusão, luz onde ainda restam sombras, direção onde a dúvida fez morada. Queremos Te seguir com liberdade e fé, com ousadia e verdade, com entrega total e sem reservas. Que as portas que precisam ser fechadas sejam encerradas sem dor e que as novas oportunidades que vêm do céu se revelem no tempo certo. Capacita-nos para o novo, fortalece-nos nas mudanças.
Livra-nos das repetições destrutivas e renova em nós o desejo de viver com profundidade. Que as palavras da nossa boca reflitam o que já está curado no coração e que não sejamos agentes de ruído, mas mensageiros de paz onde estivermos. Pedimos que a Tua presença cubra os nossos filhos com cuidado e proteção, blindando suas mentes contra mentiras, seus corações contra enganos e seus caminhos contra armadilhas espirituais. Que eles não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, mas andem no centro da Tua vontade, sendo guardados por anjos designados em cada passo. Que a identidade deles seja firmada em Ti e não nas vozes do mundo, e que nenhuma seta do inimigo prevaleça sobre os sonhos que o Senhor mesmo plantou. Dá sabedoria para educarmos com graça e firmeza, e que sejamos exemplo de fé viva, não de religião morta. Que nossos filhos se tornem testemunhas do Teu poder, mesmo em meio às pressões da geração atual. E que a Tua palavra seja luz para os pés deles em cada estação da vida. Traz sobre nossa casa o favor celestial também na área profissional, abrindo portas onde há apenas silêncio, multiplicando os recursos onde a escassez tem gritado e dando sabedoria para administrar o que já temos com responsabilidade. Se alguém entre nós está em busca de trabalho, pedimos que o Senhor abra caminhos sobrenaturais, conectando pessoas, ideias e oportunidades com precisão divina. Que haja provisão sem dependência de homens, honra sem arrogância, sustento sem desgaste e crescimento com propósito. Que as habilidades que o Senhor colocou em nós sejam valorizadas, reconhecidas e desenvolvidas, e que cada talento seja usado para refletir Tua glória onde estivermos. Derrama sobre nossas mãos a unção que prospera sem peso, que avança sem corrupção, que cresce sem perder a essência. Pedimos cura sobre os corpos enfraquecidos, descanso sobre as mentes cansadas e restauração completa sobre cada um que está enfrentando enfermidades neste momento. Que toda doença seja confrontada com a Tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante que espada alguma de 2 gumes. Está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que essa promessa se manifeste na carne, na alma e no espírito de todos os que clamam por cura. Que os diagnósticos humanos sejam superados por intervenções divinas, que os exames revelem milagres e que os médicos se surpreendam com resultados que só podem vir do céu. Que haja renovo nos ossos, vigor nos órgãos, vida nova no sangue e força sobrenatural em cada célula. Não aceitamos a permanência do mal, mas declaramos vida, saúde, vitalidade e longevidade sobre cada um dos nossos. Rejeitamos todo espírito de desânimo que tenta se instalar no coração quando as promessas parecem distantes. Que cada um de nós receba forças novas para continuar crendo, mesmo quando o cenário parecer inalterado. Não queremos viver por vista, mas por fé. Não queremos seguir pelos sentimentos, mas pela Tua direção. Que o nosso interior seja mais forte do que os ruídos exteriores, e que a verdade da Tua palavra silencie as vozes de dúvida que tentam nos confundir. Fortalece-nos com firmeza espiritual para esperar com paciência, agir com sabedoria e declarar com autoridade. Que a fé se torne prática e não apenas discurso. Que as promessas sejam lembradas em oração e não apenas em desespero. Que sejamos encontrados em constante expectativa por aquilo que o Senhor já está preparando, mesmo quando ainda não vemos sinais. Levanta-nos como sentinelas espirituais, vigilantes e confiantes, atentos à Tua movimentação e perseverantes mesmo no tempo do silêncio. Sustenta-nos quando o cansaço tentar se disfarçar de desistência e quando a rotina tentar roubar a sensibilidade espiritual que tanto precisamos preservar. Que não nos tornemos insensíveis à Tua voz, nem endurecidos pelas pressões diárias, mas permaneçamos atentos aos pequenos sinais que revelam a Tua direção. Ensina-nos a reconhecer quando é tempo de avançar e quando é tempo de esperar,
quando é momento de falar e quando o silêncio é a resposta mais sábia. Que nossos ouvidos espirituais estejam mais treinados do que nossos impulsos emocionais. Livra-nos de reagir com base em feridas antigas e ensina-nos a responder a partir da maturidade que vem do alto. Que não sejamos guiados por impulsos passageiros, mas por convicções firmadas na verdade. Constrói em nós constância, fidelidade e equilíbrio para não abandonarmos processos pela metade. Que a perseverança seja fortalecida, mesmo quando os resultados parecem distantes. Forma em nós um caráter firme, capaz de permanecer de pé sem se corromper, de crescer sem se perder e de vencer sem se ensoberbecer. Que todo ciclo que se inicia agora seja marcado por clareza espiritual e sensibilidade para discernir o que realmente vem de ti. Remove da nossa caminhada toda confusão, toda névoa emocional e toda influência que tenta distorcer a verdade. Que a tua luz ilumine decisões importantes, conversas difíceis e escolhas que definirão o futuro. Não permitas que caminhemos por atalhos que parecem fáceis, mas terminam em frustração. Alinha nossos pensamentos com a tua palavra e nossos desejos com a tua vontade perfeita. Que não sejamos movidos por comparação nem por ansiedade, mas por convicção e paz. Dá-nos visão para enxergar além do imediato e coragem para sustentar escolhas corretas, mesmo quando não são populares. Que a integridade seja a base das nossas atitudes e que a verdade seja a linguagem do nosso coração. Conduz-nos com firmeza, ainda que o caminho exija renúncia, pois sabemos que o fim preparado por ti sempre é melhor do que qualquer começo apressado. Declaramos que nossa casa será um ambiente de paz, onde a presença divina governa cada conversa, cada decisão e cada relação. Que todo ambiente carregado seja purificado, que toda tensão seja dissolvida e que todo espírito de divisão seja neutralizado. Que o lar seja lugar de refúgio e não de conflito, de restauração e não de desgaste. Ensina-nos a construir relacionamentos saudáveis, baseados no respeito, na verdade e na misericórdia. Que saibamos perdoar com maturidade, corrigir com amor e ouvir com atenção. Remove palavras duras que ainda ecoam na memória e traz cura para feridas que foram ignoradas por tempo demais. Que a harmonia seja restaurada onde houve afastamento e que a confiança seja reconstruída onde foi quebrada. Estabelece limites santos, protege nossos vínculos e fortalece os laços que o Senhor mesmo uniu. Que cada ambiente onde entrarmos seja influenciado pela paz que carregamos dentro de nós. Pedimos sabedoria emocional para lidar com frustrações sem perder a fé, com perdas sem perder a esperança e com mudanças sem perder o equilíbrio. Que não sejamos dominados por emoções instáveis, mas aprendamos a submetê-las à verdade que vem do alto. Ensina-nos a reconhecer sentimentos sem sermos governados por eles, a expressar dores sem nos afogarmos nelas. Que a maturidade espiritual nos ajude a atravessar estações difíceis sem perder a identidade. Fortalece-nos internamente para que crises não nos definam e desafios não nos paralisem. Que saibamos transformar pressão em crescimento e obstáculos em aprendizado. Dá-nos domínio próprio para não reagirmos de forma impulsiva e discernimento para agir com sabedoria, mesmo quando somos contrariados. Que nossa estabilidade venha da certeza de quem somos em Ti e não das circunstâncias ao nosso redor. Levanta-nos como pessoas sensíveis à justiça, à verdade e ao amor prático, não apenas em palavras, mas em ações visíveis. Que não sejamos indiferentes à dor do próximo, nem omissos diante do que precisa ser feito. Ensina-nos a servir sem buscar reconhecimento e a ajudar sem esperar retorno. Que nossas mãos estejam disponíveis para construir, restaurar e levantar aqueles que caíram pelo caminho. Dá-nos um coração ensinável, humilde e disposto a crescer continuamente. Que saibamos aprender com correções sem endurecer o espírito e avançar sem carregar orgulho. Forma em nós uma postura de gratidão contínua pela vida, pelas oportunidades e pelo cuidado constante que nos cerca.
Que sejamos canais de luz em ambientes escuros e instrumentos de reconciliação onde há ruptura. Declaramos que este novo tempo será marcado por crescimento interior, amadurecimento espiritual e fortalecimento da fé. Que não repitamos padrões antigos que nos afastaram do propósito, mas avancemos com consciência e firmeza. Que cada experiência vivida seja usada como aprendizado e não como prisão emocional. Renova nossa mente para pensarmos de forma alinhada à verdade e não às mentiras que aprendemos ao longo do caminho. Que a Tua palavra seja nosso referencial diário, nossa bússola e nosso sustento. Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, que somos transformados pela renovação da mente. E é essa transformação que buscamos viver de forma prática e constante. Que pensamentos de derrota sejam substituídos por convicções de esperança. E que a fé se torne uma resposta automática diante das adversidades. Que a nossa fé não seja circunstancial, mas firmada em quem Tu és, mesmo quando os ventos soprarem contrários e as respostas demorarem a chegar. Que possamos olhar além da dor, enxergar além do que os olhos mostram e ouvir o Teu sussurro no meio do caos. Dá-nos fé para crer quando os recursos forem poucos, quando as notícias forem difíceis e quando a lógica parecer contradizer a promessa. Ensina-nos a confiar não pelo que sentimos, mas pelo que sabemos. Tu és bom, justo e fiel. Que essa convicção seja o alicerce da nossa jornada, sustentando-nos nos dias bons e fortalecendo-nos nos dias maus. Que a nossa boca confesse vitória mesmo diante da luta e que nossos pensamentos se submetam ao Teu controle, não às dúvidas. Levanta em nós uma fé prática, coerente com o que pregamos e visível em cada detalhe da nossa vida. Que a firmeza interior seja maior que qualquer abalo externo e que a certeza do Teu cuidado seja como âncora para a nossa alma. Que cada ciclo de dor que tenhamos enfrentado até aqui não tenha sido em vão, mas usado por Ti para lapidar nosso caráter e preparar nosso coração para o que ainda está por vir. Que a dor não nos torne frios, mas sensíveis. Que as perdas não nos façam duvidar, mas confiar ainda mais. Que possamos usar nossas cicatrizes como testemunhos de superação e não como desculpas para estacionar. Que possamos falar de cura mesmo enquanto ainda estamos em processo, porque sabemos que Tu já estás agindo em nosso favor. Tira de nós o peso da autopiedade, da comparação constante e da necessidade de controlar o que só o céu pode organizar. Ensina-nos a confiar nos Teus processos, a não pular etapas, a não negociar princípios e a não abandonar propósitos por pressões momentâneas. Que saibamos valorizar o que foi restaurado, o que ainda está sendo moldado e o que está por vir com a mesma fé. Que a esperança nunca se apague, mesmo diante do que ainda não entendemos. Repreendemos agora toda influência espiritual maligna que tenta lançar confusão, divisão, medo ou paralisia em nossas vidas. Que nenhum plano das trevas prospere contra nós, contra os nossos projetos, casa, mente ou corpo. Está escrito no Salmo capítulo 91, versículo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que essa promessa seja viva e atuante em cada área que precisa de livramento e cobertura. Que o teu sangue nos guarde como um escudo invencível contra toda seta do inimigo. Que palavras lançadas para ferir sejam anuladas, que maldições hereditárias sejam quebradas, e que toda obra de engano, desânimo e contaminação espiritual perca sua força agora mesmo. Levanta um muro de fogo ao nosso redor e coloca anjos para ministrar em nosso favor durante toda esta nova jornada. Que a proteção não venha apenas de fora, mas também de dentro. Livra-nos de más intenções, más decisões e más alianças. Que nossos sonhos estejam em harmonia com o Teu plano e não sejam frutos apenas do nosso desejo humano. Alinha os nossos anseios com a Tua soberania e dá-nos maturidade para entregar aquilo que insistimos em segurar por medo de perder o controle. Ensina-nos a confiar que se algo precisa ser deixado para trás, é porque o que está à frente é maior, mais puro e mais duradouro.
Que saibamos renunciar o que é bom para viver o que é perfeito. Dá-nos coragem para sair de zonas de conforto que já não produzem vida, para entrar em territórios novos guiados pela fé. Que não nos sabotemos por medo do desconhecido, mas avancemos com a segurança de que Tu já foste adiante. Fortalece nossa identidade em Ti, para que não dependamos da aprovação alheia nem da validação de resultados para nos sentirmos completos. Que nossos sonhos glorifiquem o Teu nome, edifiquem outros e nos conduzam a um nível mais profundo de comunhão. Que sejamos guiados por um espírito de excelência em tudo o que fizermos, desde os pequenos detalhes do dia a dia até as grandes decisões da vida. Que não sejamos negligentes com o tempo, com as palavras, com os relacionamentos ou com os recursos que o Senhor colocou em nossas mãos. Ensina-nos a sermos fiéis no pouco para sermos confiáveis no muito. Que o zelo pela Tua presença seja o ponto de partida de toda a nossa produtividade. Que o nosso trabalho, mesmo que simples aos olhos humanos, seja feito com propósito, alegria e dedicação. Que sejamos resposta onde houver necessidade, solução onde houver caos, ordem onde houver bagunça. Que possamos administrar com sabedoria aquilo que recebemos, sem desperdício, sem ganância, sem preguiça e sem ingratidão. Que a excelência comece no interior e se manifeste naturalmente no exterior, refletindo o caráter de quem nos criou. Fortalece nossos vínculos familiares com paciência, escuta, perdão e amor sincero. Que não haja barreiras que o orgulho insista em manter de pé, nem mágoas silenciosas que corroem por dentro. Que possamos sentar à mesa com leveza, abraçar sem reservas, conversar com verdade e perdoar com maturidade. Cura lares quebrados, restaura casamentos feridos, reconstrói relações entre pais e filhos. Que o lar seja ambiente de cura e não de disputa, de acolhimento e não de julgamento. Que toda frieza emocional seja derretida pela Tua presença e que cada palavra dita dentro de casa seja carregada de vida. Ensina-nos a usar os lábios para encorajar, os olhos para compreender e as mãos para servir. Que a nossa família seja projeto vivo do Teu amor, expressão visível da Tua fidelidade e extensão do Teu reino neste mundo. Que a nossa espiritualidade não seja baseada em sensações passageiras, mas numa aliança profunda e constante com a Tua presença. Que a nossa fé seja construída na rocha e não na areia da conveniência. Ensina-nos a orar mesmo quando não sentimos vontade, a adorar mesmo quando o coração está cansado e a permanecer firmes mesmo quando tudo ao redor parecer instável. Que sejamos discípulos consistentes e não apenas admiradores eventuais. Livra-nos do conformismo espiritual que nos impede de crescer, do ativismo religioso que nos afasta da essência e da frieza interior que nos torna apáticos ao Teu chamado. Reacende em nós o zelo pela intimidade contigo, renova o prazer da leitura da Tua palavra e dá-nos sede da Tua voz, acima de todas as outras. Que não nos acomodemos com pequenas experiências quando fostes Tu quem nos chamou para águas profundas. Eleva nosso padrão espiritual, aumenta nossa fome pelo invisível e faz-nos queimar por aquilo que tem valor eterno. Pedimos que este tempo seja também um despertar para novos dons, novas ideias e novos projetos que glorifiquem Teu nome. Que não desperdicemos os talentos que recebemos, mas que saibamos multiplicá-los com coragem, humildade e constância. Remove de nós toda a sensação de incapacidade, todo o medo do fracasso e toda a comparação com outros que enfraquece a identidade. Que possamos enxergar o que Tu já colocaste em nossas mãos e desenvolver com diligência, mesmo que ainda em segredo, mesmo que ainda não reconhecido por ninguém. Que a excelência comece no oculto e floresça no tempo certo. Que sejamos ousados em plantar, mesmo sem garantias de colheita imediata, confiando que a semente da obediência sempre gera frutos no tempo oportuno. Que não desprezemos começos pequenos, mas caminhemos com fé passo a passo, com os olhos fixos naquilo que vem de Ti. Declaramos com fé que nada será como antes,
pois estamos sendo transformados dia após dia pela Tua presença, pelo Teu poder e pela Tua palavra. Que os mesmos erros não se repitam, que as mesmas desculpas não nos impeçam, que os mesmos ciclos de estagnação sejam quebrados. Queremos nos mover com leveza, com sabedoria, com discernimento e com coragem. Queremos olhar para trás apenas como referência de superação, nunca como prisão emocional. Que tudo o que não serve mais fique no passado e que o presente seja vivido com presença, intenção e propósito. Que os dias não sejam consumidos por distrações, mas investidos com consciência. Que o tempo não seja desperdiçado com o que não edifica, e sim canalizado para aquilo que gera frutos duradouros. Que a nossa memória celebre as vitórias, mas que a nossa esperança continue projetada para o que ainda virá. Porque sabemos que Tu sempre tens mais para revelar, mais para curar, mais para transformar. Conduze-nos, Senhor, por caminhos que talvez nunca imaginamos trilhar, mas que fazem parte do Teu plano perfeito para nós. Quando o medo tentar nos impedir de avançar, que o Teu amor lance fora toda hesitação. Se precisarmos deixar para trás o conhecido para viver o extraordinário, que não nos falte coragem. Dá-nos ousadia para romper com padrões que já não produzem vida, com rotinas que anulam o propósito e com acordos silenciosos que sabotam a nossa fé. Que cada novo passo não seja apenas mudança de ambiente, mas mudança de mentalidade. Que aprendamos a caminhar mesmo com frio na barriga, sabendo que a Tua presença vai à nossa frente. Que não esperemos ter todas as respostas para obedecer, mas que sejamos fiéis naquilo que já ouvimos. Quando os ventos forem contrários, lembra-nos que é no meio da tempestade que Jesus acalma o mar. E quando parecer que estamos sós, faz-nos ouvir novamente a Tua voz. Em meio aos nossos dias acelerados, ajuda-nos a discernir o que realmente importa, que as tarefas não sufoquem a essência e que os compromissos não nos roubem a consciência de estar na Tua presença. Se o excesso de ocupações tem nos afastado do centro da vontade, ensina-nos a reorganizar prioridades, que possamos viver com menos distrações e mais presença, menos correria e mais conexão com o que é eterno. Dá-nos graça para sermos produtivos sem sermos consumidos pela pressa e para alcançarmos metas sem nos tornarmos escravos delas. Que não percamos o que é precioso tentando conquistar o que é passageiro. Que possamos perceber quando estamos apenas ocupados e não frutíferos. Que cada gesto, cada palavra, cada ação reflita o Teu reino. E quando formos tentados a viver no automático, sacode-nos com um sopro do Teu Espírito para voltarmos ao centro. Há momentos em que o coração aperta e os pensamentos se tornam labirintos que nos deixam exaustos. Nessas horas, queremos nos esconder de tudo, até mesmo da nossa fé. Mas é nesses lugares onde nada faz sentido que Te pedimos: visita-nos com Tua paz. Traz ordem aos pensamentos confusos, limpa o que ficou embaralhado dentro de nós e devolve o equilíbrio que perdemos. Que o cansaço mental não nos domine, que a exaustão emocional não nos cale, e que a angústia silenciosa encontre em Ti um alívio real. Dá-nos palavras para orar quando não soubermos o que dizer, e ouve até o que não conseguimos verbalizar. Que o nosso interior se torne mais forte que os ruídos de fora. Não permitas que sejamos vencidos pelo que sentimos, mas sustentados pelo que sabemos. Tu estás conosco, mesmo em silêncio, mesmo sem respostas, mesmo sem forças. Tu estás aqui. Levanta em nós discernimento para lidar com pessoas difíceis sem nos tornarmos pessoas duras. Ensina-nos a perdoar, não porque sentimos vontade, mas porque decidimos não carregar o peso do que não nos pertence. Que possamos responder com equilíbrio diante da provocação e permanecer firmes diante da injustiça. Dá-nos domínio próprio para não reagirmos conforme a carne e sabedoria, para não tomarmos atitudes das quais nos arrependeremos. Que saibamos a hora de falar e o tempo de calar, o momento de confrontar e o momento de recuar. Que a paz seja sempre maior do que o orgulho e que a verdade seja dita com graça,
não com agressividade. Quando formos feridos, que sejamos rápidos para entregar a dor a ti e não guardá-la como veneno. E quando errarmos, que saibamos pedir perdão com humildade verdadeira, sem justificativas nem máscaras. Há em nosso coração promessas antigas que o tempo quase apagou. Sonhos que pareciam certos, mas que foram adiados tantas vezes que hoje parecem distantes. E é por esses sonhos que clamamos novamente. Reaviva o que ainda está em ti, ressuscita o que nasceu da tua vontade e elimina aquilo que só fazia peso. Queremos crer novamente sem medo da frustração, caminhar novamente sem medo da queda, recomeçar mesmo sem garantia de aplausos. Que o tempo não seja motivo de desistência, mas sinal de amadurecimento. Que os recomeços não nos envergonhem, mas nos fortaleçam. E se for preciso reescrever a rota, que não nos falte coragem para mudar de direção, porque mais vale caminhar devagar com sentido do que correr rumo a lugar nenhum. Que cada manhã nos encontre mais livres do que no dia anterior. Livres do medo, livres da culpa, livres da necessidade de aprovação. Que a liberdade que recebemos em Cristo seja não apenas uma promessa, mas uma realidade prática na nossa forma de viver. Que não aceitemos mais viver acorrentados a hábitos que nos aprisionam, a relacionamentos que nos adoecem ou a pensamentos que nos afastam da verdade. Que a liberdade se manifeste em escolhas conscientes, em atitudes coerentes e em palavras sinceras. Que o nosso sim venha do coração e o nosso não precise de justificativas. Que não vivamos mais baseados na opinião dos outros, mas na convicção de quem somos em ti. Ensina-nos a sermos autênticos sem sermos rebeldes, livres sem sermos irresponsáveis e fortes sem perder a ternura. Somos gratos pelas vezes em que o Senhor nos poupou de caminhos que pareciam promissores, mas que não nos levariam ao teu destino. Reconhecemos que muitas portas fechadas foram livramentos disfarçados e que muitos atrasos foram proteções invisíveis. Obrigado por não nos entregar a tudo o que pedimos e por nos manter próximos mesmo quando estávamos tentando ir embora. Que jamais confundamos o teu silêncio com ausência, nem o teu tempo com demora. Dá-nos maturidade para aceitar o que não entendemos e confiança para esperar o que ainda não chegou. Que a nossa expectativa esteja em ti e não nas circunstâncias. E se em algum momento quisermos desistir, lembra-nos de tudo o que o Senhor já fez, porque quem começou a boa obra é fiel para completá-la. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu Amém aqui nos comentários, declarando a sua fé, e aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo à próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.